E hoje nós estaremos dando continuidade aí no capítulo 1, a partir do versículo 13. A partir do versículo 13 do capítulo 1 de Tiago. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez, que Teu Espírito Santo, Pai, visite cada coração aqui, na sua necessidade individual. Que Teu Espírito Santo, Pai, fale conosco nessa noite mais uma vez. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui nessa noite, Pai. Pedimos, ó Deus, que a Tua palavra penetre o mais profundo, Pai, do nosso ser. E assim, Pai, possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Irmãos, Tiago, como nós, domingo passado, estivemos trazendo uma contextualização para os irmãos, quem escreveu essa epístola, provavelmente, segundo os historiadores, foi Tiago, meio-irmão de Jesus, e ele escreveu, provavelmente, ali no início da igreja primitiva, ali depois do ano 45 depois de Cristo. E Tiago, ele escreve para uma igreja que está no início, uma igreja ainda formada provavelmente ainda pelos judeus, uma igreja ainda que não tinha passado pela expansão missionária que vem com o apóstolo Paulo, né? Mas era uma igreja que, formada por judeus, havia sofrido uma diáspora, ou seja, tinha sido forçada a uma expansão ou a mudança de cidade. Muitos daqueles judeus cristãos haviam saído de Jerusalém e estavam espalhados pela Palestina e fora da Palestina. E Tiago, então, ele escreve essa carta para esses judeus. É por isso que ele inicia o versículo 1, né, dizendo as 12 tribos dispersas entre as nações, porque ele estava escrevendo diretamente para judeus convertidos ao cristianismo que haviam sido espalhados aí depois da morte, depois do martírio de Estevão. E no domingo passado, pensando nisso, nós iniciamos essa série trazendo o primeiro tema, que foi integridade nas provações. Parte 1. Hoje nós vamos continuar também com esse tema, integridade nas provações, e agora nós vamos para uma segunda parte. Tiago, ele nos conhece, ele sabe muito bem quem nós somos, ele convivia com as pessoas ali em Jerusalém e fora de Jerusalém, que mesmo nessa distância histórica não são muito diferentes de nós. Por quê? Porque diante das provações, a nossa tendência sempre é atribuir ao outro, sempre é atribuir a outra pessoa a consequência, a origem das provações, e sempre acaba sobrando para Deus, né? É por isso que lá no início, no Jardim do Éden, a gente vê Eva colocando a culpa na serpente, mas antes disso, né, Adão, ele coloca a culpa em Deus, porque foi Deus que deu a mulher para ele. Então a nossa tendência humana sempre é procurar um culpado que não seja eu, um culpado que seja o outro. E a tendência maior sempre é atribuir a Deus a origem das nossas tentações. Quando, na verdade, Tiago, ele nos traz nessa noite o entendimento de que muitas das nossas tentações, na verdade, todas as nossas tentações, elas são fruto ou elas nascem dos nossos desejos egoístas e humanos.
E isso, na verdade, é chamado de auto-engano. Porque quando nós atribuímos para outro, atribuímos para Deus a origem das nossas tentações, nós estamos nos enganando. Só que nós somos muitas vezes expertos em fazer isso, né? Eu não sei aqui quem tem ali no seu celular o despertador e usa aquela função soneca, né? Isso é um auto-engano. É como se você tivesse mais tempo, né? Então eu vou colocar aqui no botão soneca quando toca o despertador e você acha, né, que você está tendo mais tempo para dormir. Na verdade, você está se enganando porque você tem menos tempo para se arrumar ou para arrumar as coisas. Mas falando em sentido psicológico, até espiritual, né? Eu vou entrar aqui, temos 2 psicólogos aqui e eu falando disso, né? Mas em outro sentido, um auto-engano que muitas pessoas utilizam é dizer que não faz alguma coisa porque é tímido ou porque é simples, quando na verdade o que a pessoa está tentando esconder ali, muitas vezes, é o pavor do que os outros pensam ou do que os outros vão pensar sobre o que você vai falar ou sobre o que você vai fazer. Então, Tiago aqui, ele nos mostra, escancara para nós que muitas vezes nós vivemos um auto-engano na relação com Deus. Nós tentamos justificar as tentações da nossa vida, tentações essas que surgem nas provações, atribuindo para Deus a culpa daquela tentação. E tem gente que faz isso mesmo, né? Quando está no meio da tentação, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Senhor, por que o Senhor fez isso? Quando na verdade aquela tentação é fruto do seu próprio desejo, do seu desejo humano. E Tiago, ele combate isso, trazendo algumas verdades essenciais para restaurar a nossa clareza espiritual nas provações. E para nos desafiar também a abandonar, muitas vezes, o nosso narcisismo que quer manipular Deus, que quer de alguma forma atribuir a Deus uma culpa que não é dele, mas também querer jogar para ele a culpa, a consequência e a solução do problema. Quando na verdade, como seres humanos, nós precisamos assumir nossas responsabilidades, a nossa responsabilidade moral pelas nossas escolhas. É por isso que Tiago ele nos apresenta aqui, para começar, a diferença entre provação, que nós meditamos semana passada, e tentação. Provação, ela vem de Deus. Ela é algo bom. A provação é algo que vai nos fazer crescer na fé, amadurecer, vai nos fortalecer, vai preparar o nosso caráter para que sejamos aprovados e possamos receber de Deus a coroa da vida. A tentação, por sua vez, ela não provém de Deus. A tentação, ela provém dos nossos próprios desejos pecaminosos, dos desejos do homem e também da ação de Satanás, que conhece os nossos desejos. E aí, irmãos, para sermos íntegros nas tentações, nos mantermos íntegros nas tentações, é necessário a gente compreender como a tentação funciona. E Tiago aqui ele mostra para a gente o processo, onde temos aqui 4 estágios nesse processo. Está aí nos versículos que nós lemos, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, Tiago aqui ele apresenta 4 estágios. O primeiro estágio da tentação é o desejo. Desejo é a vontade, a ambição, a cobiça. É um estágio mental ou emocional de aspiração por alguma coisa, de um desejo de aspirar, alcançar alguma coisa, de possuir, de desfrutar de algo. Então, Tiago ele nos mostra aqui, ele nos ensina que toda tentação tem origem nos nossos desejos. Os nossos desejos, eles não são maus em si mesmos. E é importante a gente deixar claro isso. Os desejos em si mesmos, eles não são maus. É por isso que a gente é movido todos os dias a fazer determinadas coisas. Porque nós temos desejos. A grande questão é quando os desejos estão desordenados. E aí os desejos nos levarão
à destruição ou à morte. Os nossos desejos, eles fazem parte da nossa natureza. Deus nos criou com um desejo. É por isso que a gente se alimenta, é por isso que a gente quer estudar mais, é por isso que a gente se casa. Enfim, Deus, ele nos criou com desejos, mas eles precisam estar ordenados. A tentação acontece quando nós queremos satisfazer os nossos desejos fora da vontade de Deus. O casamento é bênção de Deus, o sexo é bênção de Deus, mas quando nós tentamos satisfazer o desejo sexual fora do casamento, estamos procurando a morte, a destruição. Estamos, assim, fazendo algo que ofende a Deus. Então, irmãos, é neste momento em que os desejos, eles se tornam um problema para nós, quando nós tentamos satisfazê-lo fora da vontade de Deus. Os desejos, eles são como uma energia química que nos impulsiona a algo mais, a aspirar, a querer alcançar, a querer desfrutar de algo que nós não temos hoje. Porém, se eles estiverem descontrolados, a tragédia é anunciada. A angústia, ela virá. E qual é a chave, então, diante da tentação? Quando o desejo, ele acontece. Quando o desejo ali, ele vem para que o satisfaçamos fora da vontade de Deus. A chave é o controle. Isso mesmo, não é o controle remoto, não. É o controle dos seus desejos e dos meus desejos. O que a Bíblia nos ensina é que os desejos, eles devem ser nossos servos e não nossos senhores. E o grande problema, irmãos, da humanidade é que a humanidade, ela tem permitido que os seus desejos sejam seus servos. Ou melhor dizendo, que os seus desejos sejam seus senhores. E quando nós somos direcionados, guiados pelos nossos desejos, nós temos um mundo como ele está hoje. Onde as pessoas, elas desejam e elas querem fazer aquilo, independente se aquilo ofende alguém, independente se aquilo ofende a si mesmo, independente se aquilo descumpre alguma regra, se é moral, se é ético. Não! E isso está presente na filosofia cultural do nosso tempo. Faça o que te faz feliz, faça o que você deseja. Se te faz feliz, então é certo. Então faça, siga o seu coração. Então o que é que nós temos no nosso coração? Temos desejos, temos emoções, temos aspirações. Mas se elas estiverem descontroladas, desordenadas e em oposição à vontade de Deus, se elas não forem submetidas à vontade de Deus, nós encontraremos tragédia, destruição, morte. Por isso, irmãos, a ideia da Bíblia é que nós tenhamos controle sobre os nossos desejos. Porque se os desejos, eles nos controlarem, nós estaremos sendo atraídos, arrastados para a armadilha satânica. Por isso nós precisamos de Jesus para nos ensinar o valor dos nossos desejos e o controle dos nossos desejos. Você por si só não tem condições nenhuma de controlar os seus desejos. Nós não temos. É por isso que nós precisamos de Jesus. Aquele que veio ao mundo e também teve desejo, porque ele também é 100% homem. Mas ele controlou os seus desejos e a Bíblia nos diz que ele em nada pecou. E ele é o exemplo de como nós podemos controlar os nossos desejos. Ele é o exemplo de como nós podemos submeter os nossos desejos à vontade de Deus. Citamos no domingo passado aqui, quando Jesus estava no jardim do Getsêmani. É claro que o seu desejo não era ir para aquela cruz. Que as suas emoções ali, que estavam à flor da pele, não era dele ir para aquela cruz. Mas ele disse ao Pai: se houver outra forma, Pai, que assim seja. Mas se não houver, que seja feita a tua vontade. Por mais difícil que seja, é Jesus dentro de nós que nos ajuda a controlar os nossos desejos. É por isso que nós precisamos dele. É por isso que nós precisamos dele todos os dias. É por isso que nós precisamos de Jesus em todos os momentos. Porque senão nós seremos governados pelos nossos próprios desejos. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus nos diz, nos mostra o que Deus falou para Caim.
capítulo 4, versículo 7 de Gênesis. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Isso que Deus falou a Caim não serve só para Caim, serve para todos nós. O pecado está sempre à porta, porque os desejos, eles estão sempre em nós. Se nós fizermos o bem, se nós o dominarmos, se nós o colocarmos diante de Jesus, nós estaremos fazendo a vontade de Deus e vencendo as tentações. Mas também, se fizermos o oposto, se o deixarmos conquistar o governo da nossa vida, nós seremos dominados por ele. Segundo estágio que Tiago ele nos mostra aí, é o estágio do engano. Ele diz no versículo 14 que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado ou atraído, talvez esteja na sua versão, e seduzido ou engodado. Pode ser também essa palavra que esteja na sua versão. E todas essas duas expressões no grego, elas dão essa ideia justamente do engano que acontece numa pesca ou numa caça. Quando a gente monta ali uma armadilha e coloca algo ali que vai atrair o objeto que está sendo caçado. Ou quando a gente pega um anzol e coloca ali uma isca, né? E a gente cobre o anzol com aquela isca para que o peixe na pesca ele possa ser fisgado. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que Satanás, segundo a Bíblia, que é o nosso tentador, ele conhece os nossos desejos. Ele conhece os nossos desejos. E ele sabe como nos atrair para que aquele desejo ele nos domine. Então ele coloca aquela armadilha, ele coloca ali aquela isca para enganar, para atrair, para seduzir cada um de nós, porque o diabo ele age com astúcia. Nenhuma tentação, irmãos, a princípio parece ruim. Toda tentação, a princípio, é boa. Veja Jesus no deserto. Jesus estava com fome, 40 dias sem comer. Poxa, Jesus, transforma aqui essa pedra em pão. Come, você está com fome. Olha, eu vou te dar todos esses reinos aqui na terra para você. A princípio, toda tentação parece boa, parece legal, é agradável. Ninguém vai saber, é só dessa vez. Ninguém vai pegar, ninguém está vendo, ninguém vai descobrir. Você vai se dar bem se você fizer isso. Satanás, ele monta ali aquela armadilha de sedução, aquela armadilha de engano, justamente para nos atrair. Na verdade, porque ele sabe quais são os desejos que nos atraem. Tiago aqui, ele usa essas duas ilustrações justamente para dar a ideia do engano, da ilusão que vem a partir do momento que nós somos atraídos, arrastados, seduzidos pelos nossos desejos. A ideia é que o que está por trás sempre é uma armadilha para nos ludibriar, para nos seduzir. Porém, o que está por trás são as consequências que promovem tristeza, sofrimento. Sempre que estivermos lidando com a tentação, descobriremos que de alguma maneira a isca tentará esconder as consequências do pecado, porque estará cobrindo ali um anzol. Uma das maiores ilusões que acompanham a tentação é a falsa esperança de que a nossa queda não será descoberta, de que não haverá consequências. Deus, irmãos, Ele nos perdoa, mas nós precisamos e temos que lidar com as consequências dos nossos pecados. Não tem como fugir.
E é por isso que muitos casamentos estão aí, ruídos, sem caminho de volta, porque alguém teve que lidar com as consequências do erro. Com as consequências de ter sido atraído pelo desejo. De só uma conversa, de só um momento. De só algo a mais. E foi seduzido e atraído pelo seu próprio mau desejo para o pecado. Terceiro estágio que Tiago ele nos apresenta é o estágio da desobediência. Ele diz que depois do desejo, depois de arrastado, então esse desejo, tendo concebido, versículo 15, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Quando nós desejamos algo que está desordenado, em oposição à vontade de Deus, e nós permitimos ser atraídos, seduzidos por esse desejo, não o colocamos diante de Deus, o próximo passo para o pecado é a desobediência. É quando nós deixamos o desejo e o transformamos em uma ação. É quando nós decidimos agir de acordo com o desejo. A tentação, ela caminha das emoções para o intelecto e do intelecto para o nível da decisão. Por isso Tiago aqui, ele usa essa figura da concepção de um bebê. E ele diz que o desejo, então, tendo concebido, dá à luz o pecado. Tiago aqui, nessa figura, ele nos mostra que o desejo é o método pelo qual nós somos atraídos. E depois disso, depois de atraídos, seduzidos, nós então o transformamos, ou ele se transforma em uma decisão, na vontade de fazer algo que foi aprovado previamente pela nossa mente, pelo nosso intelecto, mesmo sabendo que contraria a vontade de Deus. Quantas vezes você fez algo que você sabia naquele momento que contraria a vontade de Deus? Quantas vezes nós fazemos? É a vontade, a nossa decisão que aprova e nos faz agir daquela forma. É isso que Tiago nos diz aqui, um ato de rebeldia e de desobediência que é deliberado contra a vontade de Deus. Não importa se nós percebemos ou não que nós tínhamos sido fisgados, atraídos, seduzidos e caído na armadilha. Integridade é saber que a vida cristã não é controlada, nem dirigida pelos nossos sentimentos. Integridade é saber que a vida cristã não é controlada, nem dirigida pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Se fosse pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, ninguém iria seguir a Jesus. Porque a mensagem de Jesus não é uma mensagem de prosperidade. É uma mensagem de morte. É uma mensagem de renúncia. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz. Dia após dia você tem que matar o seu eu, crucificá-lo na cruz todos os dias. Não é uma mensagem de conforto. É uma mensagem de renúncia. Nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, olhamos para a bênção, a coroa da vida na eternidade, olhamos para a eternidade com Jesus, para as promessas de Jesus, mas aqui, enquanto estamos aqui, a nossa vida é uma vida de desconforto. Se não for assim, a gente precisa avaliar se nós estamos seguindo realmente a Jesus. Por isso, irmãos, integridade na vida cristã é saber que não é o que é confortável, não são os meus sentimentos que devem mover a minha vida. Quem poderia, em sã consciência, fazer o que alguns jovens missionários há alguns séculos fizeram? De vender a sua própria vida para entrar numa ilha no Oceano Pacífico, onde só entravam escravos. Mas eles sabiam que aquelas pessoas que moravam naquela ilha, precisavam ouvir de Jesus. E eles procuraram aqueles senhores de escravos e eles se entregaram como escravos para serem levados para trabalhar naquela ilha. Quem faria isso? Em sã consciência, seguindo suas emoções, seguindo seus sentimentos?
Ou quem faria o que Elizabeth Elliot fez depois de ouvir a notícia de que o seu esposo, com mais 3 missionários, haviam sido mortos por uma tribo no Equador, quando eles iam para aquela tribo para pregar o evangelho e foram ali mortos, assassinados por aquela tribo. E Elizabeth Elliot, depois ela pega os seus filhos, com mais algumas esposas desses missionários, começa a fazer todo esse processo transcultural e vai para a mesma tribo pregar o evangelho e viver com os homens que mataram seu esposo. Quem faria isso pelas suas emoções ou seus sentimentos? Ninguém. Por isso, irmãos, nós precisamos colocar uma coisa na nossa cabeça: para sermos íntegros nas provações, para sermos íntegros na nossa vida cristã, nós não podemos viver uma vida controlada pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Eu não tenho emoção nenhuma para perdoar quem me ofendeu, mas eu vou perdoar, porque é o que Jesus mandou eu fazer. Eu não tenho sentimento, nenhuma emoção para dar a outra face, mas eu vou dar a outra face, porque foi o que Jesus mandou eu fazer. Eu não tenho sentimento e nenhuma emoção para pregar o evangelho para muita gente, mas eu vou pregar, porque foi o que Jesus me mandou fazer. Irmãos, crianças é que agem por sentimentos. Quem já teve filho aqui sabe o que é isso. Chegar no mercado, ou quem já foi no shopping, né? Já deve ter visto alguma criança assim. Eu quero. Mas adultos não agem assim. Adultos agem pelos valores que eles têm. Ou pelo menos deveriam agir. Os adultos deveriam agir por aquilo que é correto, por aquilo que são seus valores. E eu sei aqui que todo mundo que trabalha age assim na segunda-feira. Porque seu sentimento, sua emoção, né, seu desejo seria continuar ali na caminha, enrolado com lençol. Mas os valores que você tem faz você se levantar, chovendo ou fazendo sol, com frio, ou ir trabalhar. A grande pergunta, irmãos, para nós é como nós estamos tomando nossas decisões. Baseadas nos nossos sentimentos? Baseadas nas nossas emoções? Ou estão sendo baseadas nos nossos valores? Valores que estão alinhados com a Bíblia. Valores que estão alinhados com Jesus. Valores que combinam com o que Jesus faz. Como está escrito naquela frase ali e ali também. O que combina com Jesus, combina comigo. Quanto mais você diz não às tentações, mais os valores da vontade de Deus vão se fortalecer na sua vida. E quanto mais você diz sim às tentações, menos os valores de Deus estarão alinhados com a sua vida. E mais fraco você estará. O oposto é justamente isso. É dizermos sim para as nossas vontades e não para a vontade de Deus. E muito, irmãos, dos nossos valores, eles vêm daquilo que alimenta a nossa mente. Daquilo que alimenta a nossa mente. O que tem alimentado a sua mente? Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Jesus falou que os olhos são as janelas da alma. O que tem alimentado a sua mente, a minha mente. Não tem como eu dizer não para uma mulher que o diabo colocar para me seduzir na minha frente, se eu estiver alimentando a minha mente com pornografia. Não tem como eu dizer não. O que alimenta a nossa mente é o que vai governar a nossa vida. É por isso que lá em Provérbios, o escritor nos diz: guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, aquilo que você está guardando, aquilo que você está colocando no seu coração, não no seu músculo, mas na sua sede, a sede do seu ser, na sua mente, é o que vai governar a sua vida. Terceiro estágio quarto estágio que Tiago nos diz aqui,
É a morte. Desejo, depois vem a sedução, o atrair, depois vem a concepção, que é a desobediência, e o quarto estágio é a morte. A Bíblia é clara ao afirmar que a consequência natural do pecado é a morte. Lá em Gênesis, nós temos Gênesis 3, versículo 5. No dia em que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Mas a serpente perguntou, é verdade que Deus disse isso? Que vocês vão morrer? A serpente, ela desperta o desejo em Eva, distorcendo o que Deus tinha dito. Olha o que ela disse, porque Deus sabe, versículo 5, que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a serpente, então, ela diz, olha, não é bem assim. Na verdade, Deus está privando você de ser feliz. Você ter uma vida santa, uma vida separada, uma vida alinhada com Deus, com a Bíblia. Não, isso é balela. Na verdade, você está sendo privado de ter uma vida feliz. É isso que a serpente diz em outras palavras. O que há de errado em desejar obter mais conhecimento? O que há de errado em comer algum tipo de comida? Mas o texto nos diz que Eva, a mulher, olhando para aquela árvore, olhando para aquele fruto e viu que era bom para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. O processo de engano aqui é claro. Descrito lá em 2 Coríntios 11:3, o apóstolo Paulo diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. O que foi que Satanás fez? Ele que é enganador, ele corrompeu, ele torceu a verdade, ele enganou, ele colocou ali outras palavras para distorcer aquilo que Deus havia dito. Ele colocou uma isca para Eva, que se apresentou bonita. No dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. A advertência que estava lá no capítulo 2, versículo 17 de Gênesis, era, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte, irmãos, ela é a consequência natural da desobediência. A desobediência, ela pode até ser vista como tomar daquele fruto e comer, e repartir com seu esposo. Mas, na verdade, Eva caiu na isca de Satanás ali, e se tornou uma isca viva para a morte. Todos nós nos tornamos, porque todos nós morremos, fisicamente por causa daquela morte. E todos nós, sem Jesus, estamos mortos espiritualmente por causa daquela desobediência. Nos tornamos iscas vivas. A morte espiritual aconteceu imediatamente naquele momento. O afastamento, o distanciamento de Deus. A partir daquele momento, aquele primeiro casal e toda a humanidade perdeu a bênção de habitar e de desfrutar da presença de Deus, da intimidade com Deus. A morte física, ela também se instalou no homem. A partir daquele momento houve uma decadência natural dos anos, do corpo do homem, da humanidade como um todo, e todos nós agora morremos. Mesmo aqueles que ressuscitaram, exceto Jesus, morreram também depois. E a partir daí, irmãos, nós temos também a segunda morte, a morte eterna. Para aqueles que continuarem distantes de Deus nessa vida, até que a morte física chegue. Como está lá em 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22, e também em Apocalipse. Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro,
que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A consequência do pecado é o juízo de Deus, físico, espiritual e eterno. O lago de fogo é a segunda morte. Há muitas pessoas, irmãos, que brincam com o pecado, que brincam com as suas consequências, que brincam com o relacionamento com Deus e com as decisões que tomam aqui. Tanto decisões momentâneas quanto decisões eternas. E alguns brincam com as consequências das suas decisões aqui. Muitos não creem que o pecado não somente nos afasta de Deus, mas conduz ao inferno. Mas é isso que diz a Bíblia. E quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Muitos até querem que a gente fale menos de inferno. Mas Jesus falou e falou muito sobre o inferno. Porque nós não podemos viver um relacionamento com Deus sem saber das consequências das nossas decisões. Lá em Gênesis ele disse: no dia em que você comer desse fruto, você morrerá. A consequência, ela é clara. A consequência é para toda a humanidade. Se nós continuarmos vivendo uma vida sem Deus, uma vida sem um relacionamento com Deus, se nós continuarmos a sermos guiados pelos nossos sentimentos e as nossas vontades, vivendo em rebelião a Deus, nós estaremos sujeitos à consequência dessa decisão. E a Bíblia diz que a consequência é uma vida eterna distante de Deus no lago de fogo. O que nós acabamos de ler lá em Apocalipse. Por isso, irmãos, lá em Provérbios 9, versículo 10, a Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é para você chegar até o Senhor porque você tem medo dele, mas porque você sabe quem ele é. Ele é soberano, ele é todo poderoso, ele é criador inclusive do lago de fogo, do inferno e de todas as coisas, e todas elas estão sujeitas à autoridade dele. Mas mesmo assim, ele nos amou tanto que ele enviou o seu único filho para morrer numa cruz em nosso lugar e pagar a dívida que era nossa. Não é por medo dele que nós devemos nos achegar até ele, mas é por amor, porque nós conhecemos quem ele é e do que ele é capaz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que é sábio compreende quem é o Senhor, e por temer o Senhor, a sua autoridade, não consegue não se render a ele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso nos leva, irmãos, a compreender que nós precisamos levar a vida com Deus a sério, a santidade de Deus a sério, e a nossa santidade também a sério. Por isso que nós estamos aqui meditando sobre nos manter íntegros diante das provações. Porque nas provações é que o diabo, conhecendo os nossos desejos, ele lança a isca, ele nos leva para o engano. E se nós não resistimos, nós depois correremos o risco de colocar a culpa em Deus. Ah, foi o Senhor que permitiu eu ficar assim. Ah, foi o Senhor que permitiu isso acontecer na minha vida. Eu estou nessa situação porque Deus permitiu. Não, nós precisamos assumir as nossas escolhas. Precisamos assumir as consequências das nossas decisões. Precisamos assumir, inclusive, os valores morais que estão guiando as nossas vidas, que muitas vezes são opostos à Bíblia, opostos a Deus. Quanto mais nós convivermos com Deus, mais do céu e da eternidade estará em nossa vida e nas nossas escolhas. Depois, irmãos, de compreender como a tentação funciona, Tiago, então, ele nos mostra que para sermos íntegros nas provações, nós precisamos conhecer a Deus. Versículo 17, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Quem é Deus? Eu preciso saber quem Ele é.
Não saber o que os outros dizem, mas conhecê-lo, ter intimidade com Ele. Só o conhecimento real e pessoal de quem Deus é vai nos ajudar a quebrar o auto-engano das nossas vidas. Satanás, ele usa truques, ele é astuto para nos convencer de que Deus ele nos impede de ser felizes, que Ele nos impede de sermos alegres, que Ele não nos ama de verdade. Como é que Deus é tão bom e Ele priva vocês de comer esse fruto tão delicioso, tão bonito, que está nessa árvore aqui no meio do jardim? É porque Ele sabe que tem algo a mais que só Ele tem, e Ele quer privar vocês de ter também. Essa mentira, o diabo continua contando para a gente. Como é que você vai continuar casado com esse homem, com essa mulher e sendo fiel a ele? Tantos anos de casado, ela nem te valoriza, ele nem te valoriza. Olha aqui essa outra pessoa. Olha aqui essa pessoa que convive com você, te elogiou hoje. Satanás continua mentindo. Você vai continuar fiel a essa pessoa que casou com você? Ele continua contando as mesmas mentiras. Olha, você vai continuar dizendo a verdade? Ninguém vai saber não, é só dessa vez. Conta essa mentirinha. Olha aí como seus amigos, seus colegas de profissão estão se dando bem. Satanás, ele continua querendo dizer para nós que Deus não cuida da gente. Essa foi a tática que ele usou. Irmão, se nós desconfiamos da bondade de Deus, nós somos suscetíveis às ofertas de Satanás. É isso que Tiago está falando aqui. E ele apresenta 4 fatos sobre Deus. Primeiro, Deus é bom. Segundo, seus propósitos são bons. Terceiro, seus atos são bons. E quarto, ele não pode deixar de ser bom. Primeiro, Deus é bom, é a sua essência. Ele não nos induz ao mal de forma alguma. Por isso ele não é o nosso tentador, Satanás é que é. Ele é o bem supremo e todo o bem supremo vem dele. E não há maldade na sua natureza. Deus é bom. Segundo fato, os propósitos de Deus são bons. É o que diz aqui. Por sua decisão ele nos gerou. Suas decisões, seus propósitos são bons. Ele não planeja o nosso mal. Todo o plano e vontade dele é para que nós tenhamos vida. É para o nosso bem e não para o nosso mal. Se Deus tem um plano para você, mesmo que pareça uma desgraça, esse plano ainda é bom. Olha a história de Jó. Parecia uma desgraça. Mas a gente pode pular, né, os capítulos ali, entre o capítulo 1 e o último, e chegar no último e descobrir que foi uma bênção para Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Muitas vezes, no meio do processo que acontece em nossa vida, nós olhamos e achamos que não é bom. Que Deus está permitindo coisas que não são boas. Está aparecendo uma desgraça na nossa vida. Mesmo assim, nós precisamos saber e nos lembrar que os atos do Senhor, o plano e o propósito dele para nós, sempre são bons. Seus atos são bons, mesmo quando ele disciplina. Mesmo quando ele disciplina. Você que é pai e mãe sabe como é disciplinar o filho. Para o filho, não é um ato tão bom assim. Para você também, muitas vezes, não é. Tem pais que às vezes disciplinam e tem que depois ir se esconder no quarto porque a lágrima está caindo, porque teve que disciplinar. Mas você sabe que foi o melhor para ele. Como a própria palavra de Deus nos diz, é melhor que ele seja disciplinado em casa do que ele ser disciplinado na rua. O pai e a mãe que não disciplina está criando seu filho para a morte, para a destruição. Deus nunca deixa de ser bom, a sua natureza não muda, ele é imutável.
Olha o que é que diz Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Ele não varia, ele não muda. Ele não é como uma sombra que agora está aqui e quando a gente muda por causa da luz, ela está em outro lugar. Deus, ele é o mesmo, ele não muda e ele nunca será mau, nem os seus atos. Sua bondade não sofre variação, não tem sombras. Mesmo que eu não consiga entender o que está ocorrendo, o que está acontecendo. Irmãos, versículo 18, Tiago ele diz que por decisão, Deus ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Tiago aqui ele nos mostra que para sermos íntegros, além de resistir à tentação, a esses 4 estágios da tentação, além de saber quem é Deus, conhecer Deus, nós também precisamos compreender o propósito que Deus está fazendo em nossas vidas. E o propósito de Deus em nossas vidas, irmãos, não é um propósito para nós. Não é um propósito que gira em torno de você. Deus está em missão no mundo e a missão dele é salvar a humanidade perdida. Aquilo que ele está fazendo em nós é para o propósito dele. Muitas vezes nós olhamos para o que acontece na nossa vida e a gente começa a pensar que o mundo gira em torno da gente. E a gente se esquece que, na verdade, Deus ele não está no mundo para satisfazer os nossos desejos e vontades. A missão dele é nos fazer primeiros frutos de tudo que ele criou. É nos fazer uma nova criatura e a partir disso usar a nossa vida para que outros também sejam alcançados pela graça dele. Mesmo os propósitos, mesmo as situações mais difíceis, elas servirão como objetivo de Deus e com o objetivo de Deus para construir em nós aquilo que ele está construindo no mundo, a salvação da humanidade. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, Jesus disse. Eu vim para que tenham vida e tenham vida plena, vida em abundância. Ele não veio para que Estevão tivesse a conta cheia lá no banco, tivesse um carro do ano, uma casa na praia, uma fazenda. Jesus não morreu na cruz por isso. Ele morreu numa cruz para que, através da ação do seu Espírito Santo em nós, ele nos gerasse como novas criaturas, como participantes de uma nova criação, que havia sido corrompida lá no Jardim do Éden, mas que agora, através de Jesus, são os primeiros frutos daquilo que Jesus fez na cruz. Por isso, irmãos, quando você estiver diante de uma tentação, se lembre, o que são os seus desejos comparados ao que Deus tem para nós, ao que Deus tem para você. O que Ele está fazendo em nós é a salvação eterna. Por isso, irmãos, olhando para esse texto aqui, o primeiro passo que nós precisamos dar é o passo do arrependimento. É o passo do arrependimento. Porque quantas vezes nós deixamos que esse processo, esses 4 estágios da tentação, eles governem as nossas vidas. E que os desejos em nós, eles concebam o pecado em nossa vida. Quantas vezes nós permitimos que os desejos e vontades governem as nossas decisões? Quando nós dizemos, eu sei que isso daqui não é da vontade de Deus, mas eu estou com muita vontade de fazer isso. Eu sei que falar isso daqui não é da vontade de Deus, mas eu vou falar mesmo assim. Ou quando nós sabemos o que nós deveríamos fazer, mas nós cruzamos os braços e dizemos, eu não estou com vontade de fazer. Eu não estou com desejo de fazer. Desgraça recoberta de chocolate continua sendo desgraça. E morte embrulhada com papel de presente continua sendo morte.
Aquilo que Tiago nos apresenta aqui continua sendo o mesmo estágio que tem levado muitos de nós a pecar. E para nos manter íntegros em meio às provações é necessário lutar primeiro contra o auto-engano, assumir as responsabilidades, deixar de culpar a Deus pelas nossas falhas e pelas nossas escolhas, de culpar o outro, nos arrepender, confiarmos em Deus, dependermos de Deus, pois Ele é quem provê o caminho e a força necessários para enfrentarmos as provações e também as tentações. Que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra continue falando ao nosso coração. Eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos